A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 9. Caíram sobre ele algum momento após o anoitecer, enquanto caminhavam pelo acostamento da US 27, que era chamada de rua principal cerca de 1,5 km atrás, onde cortava a cidade. Aproximadamente 3 quilômetros mais adiante, planejava virar para oeste, na 63, que o levaria ao posto de pedágio e ao início de sua longa viagem para o norte. Seus sentidos estavam meio embotados, talvez pelas 2 cervejas que acabara de beber, mas sabia que havia algo errado. Estava simplesmente evitando lembrar os 4 ou 5 caras parrudos que vira no fundo do bar quando eles apareceram correndo em sua direção. Nick lutou da melhor maneira que pôde, nocauteando um deles e tirando sangue do nariz de outro, quebrando-o também pelo barulho que fez. Por 1 ou 2 minutos esperançosos, achou que havia realmente uma chance de que pudesse vencer. O fato de estar brigando sem emitir qualquer som deixava-os um pouco nervosos. Eles estavam confiantes, talvez porque já tivessem feito isso antes sem nenhum problema. E por certo não esperavam que aquele garoto magrelo com a mochila fosse um lutador de respeito. Então um deles o acertou bem acima do queixo, partindo seu lábio inferior com algum tipo de anel de sinete, e o gosto morno de sangue inundou sua boca. Ele caiu para trás e alguém lhe prendeu os braços. Lutou energicamente e começou a libertar uma das mãos no mesmo momento em que um punho baixou sobre seu rosto como uma lua cadente. Antes que o golpe fechasse seu olho direito, viu aquele anel de novo, reluzindo embaçado à luz das estrelas. Ele viu estrelas e sentiu que sua consciência começava a se dispersar, seguindo a deriva para lugares desconhecidos. Assustado, ele lutou com mais dureza. O cara do anel estava novamente diante dele, e Nick, temeroso de ser cortado de novo, deu-lhe um chute na barriga. O anel de sinete ficou sem fôlego e se dobrou, fazendo uma série de sons arquejantes para respirar, como um terrier com laringite. Os outros fecharam o cerco. Para Nick era apenas vultos agora. Homens robustos, velhos e bons companheiros. Eles se autodenominavam, em camisas cinzentas com mangas arregaçadas para exibir seus grandes bíceps sardentos de sol. Usavam pesados coturnos. Emaranhados de cabelo oleoso caíam sobre suas testas. Na última luz desvanecente do dia, tudo isso começou a parecer um sonho maligno. Escorria sangue do seu olho aberto. A mochila fora arrancada de suas costas. Choviam golpes sobre ele, que se tornou uma marionete desengonçada e desossada num cordão rompido. A consciência não o abandonou completamente. Os únicos sons eram seus arquejos por falta de ar, enquanto os valentões enfiavam seus punhos, e o pio aquoso de um bacural num denso bosque de pinheiros perto dali. O anel de sinete tinha se aprumado. "Segurem ele!" ordenou. "Segurem ele pelo cabelo." Mãos agarraram seus braços. Um deles enroscou as 2 mãos nos fartos cabelos negros de Nick. "Por que ele não grita?" perguntou um deles agitado. "Por que ele não grita, Ray?" "Eu te avisei para não chamar ninguém pelo nome", retrucou o anel de sinete. "Estou pouco me fodendo se ele grita ou não. Vou acabar com ele. Esse puto me chutou. Uma porra de um lutador sujo. Isso é o que ele é." O punho baixou. Nick virou a cabeça para o lado e o anel sucou sua face. "Segurem ele firme, eu já disse", repetiu Ray. "O que vocês são? Um bando de frescos?" O punho desceu de novo e o nariz de Nick virou um tomate amassado e gotejante. Sua respiração foi obstruída para uma débil fungadela. A consciência se reduzira a um fino cotoco de lápis. Sua boca caiu aberta e ele sorveu o ar noturno. O bacural piou outra vez,
doce e solitário. Nick não escutou esse pio tanto quanto não escutava da primeira vez. Segurem ele, repetiu Ray. Segurem ele, porra. O punho baixou. 2 de seus dentes da frente se estilhaçaram quando o anel penetrou através dele como um limpa-neve. Foi uma agonia não poder gritar por isso. Suas pernas bambearam e ele se dobrou, sendo seguro agora como uma saca de grãos pelas mãos atrás dele. Ray, já chega. Você quer matar ele? Segurem ele. Esse puto me chutou. Vou acabar com ele. Então luzes chapinharam pela estrada, que era bordejada ali por vegetação rasteira e entrelaçada com enormes pinheiros. Ah, meu Deus! Joga ele fora! Joga ele fora! Era a voz de Ray, mas ele não estava mais na frente de Nick. Este se sentia vagamente grato, porém a maior parte da pouca consciência que lhe restara era tomada pela agonia na sua boca. Ele pôde sentir cacos de seus dentes sobre a língua. Mãos o empurraram, impelindo-o para o meio da estrada. Círculos de luz se aproximando o fixaram ali como um ator num palco. Freios guincharam. Nick estirou seus braços e tentou movimentar as pernas, mas elas não obedeciam. Tinham dado ele como um morto. Ele desabou no asfalto e o som guinchante de freios e pneus encheu o mundo enquanto ele esperava entorpecidamente ser atropelado. Pelo menos isso poria um fim à dor em sua boca. Então, um punhado de pedrinhas bateu em seu rosto e ele estava olhando para um pneu que tinha parado a menos de um palmo dele. Viu uma pequena rocha branca engastada entre 2 das bandas de rodagem, como uma moeda segura entre 2 nós dos dedos. Um pedaço de quartzo. Pensou desconexamente e desmaiou. Quando voltou a si, Nick estava deitado num catre, mas nos últimos 3 anos ou mais ele havia se deitado em coisas mais duras. Com grande esforço obrigou seus olhos a se abrirem. Eles pareciam colados e o direito, aquele que havia sido atingido pela lua cadente, só podia abrir a meio pau. Estava olhando para um teto cinzento de cimento rachado. Canos enrolados em fita isolante zigue-zagueavam abaixo do teto. Um besouro enorme estava rodando atarefadamente ao longo de um desses canos. Dividindo seu campo de visão, havia uma corrente. Ele ergueu de leve a cabeça, enviando um monstruoso choque de dor através dela, e viu outra corrente, que ia do pé do catre até um pino na parede. Virou a cabeça para a esquerda. Outro choque de dor, este não tão mortífero, e viu uma tosca parede de concreto, percorrida por rachaduras. Tinham escrito um bocado de coisas nela. Alguns dos escritos eram recentes, outros antigos, a maioria iletrados. Este lugar tem percevejos. Luiz Draconski, 1987. Eu gosto de tomar no cu. Delirium tremens pode ser divertido. George Hempling é um punheteiro. Eu ainda te amo, Suzanne. Este lugar é uma merda, Jerry. Clyde D. Fred, 1981. Havia desenhos de enormes pênis flutuantes, tetas gigantes, vaginas grosseiramente esboçadas. Isso tudo deu a Nick uma noção do lugar. Ele estava numa cela de cadeia. Cuidadosamente, se apoiou sobre os cotovelos, deixou os pés, calçados em chinelos de papel, baixarem pela beirada do catre e depois balançou para uma posição sentada. A imensa dor, tamanho família, atingiu sua cabeça outra vez e sua coluna deu um estalo de alarme. O estômago se revirou de forma alarmante em suas entranhas e uma espécie de vertigem nauseante o acometeu, do tipo mais desalentador e intimidante, do tipo que faz você gritar para que Deus a faça parar. Em vez de gritar, ele não podia fazer isso, Nick ajoelhou-se, cada mão num lado do rosto, e esperou que passasse.
Após um instante, passou. Podia sentir os band-aids que tinham sido colocados sobre a estria em uma das bochechas. E ao franzir aquele lado do rosto, algumas vezes concluiu que um cirurgião havia suturado o corte, por precaução. Olhou em torno. Estava numa pequena cela parecida com uma caixa de biscoitos de pé numa de suas extremidades. Além da ponta do catre, havia uma porta com barras. À cabeceira do catre havia uma privada sem tampa nem assento. Atrás e acima dele, viu isso ao levantar com muito cuidado o pescoço duro, havia uma janela com barras. Depois de ficar sentado na beirada do catre por tempo suficiente para ter certeza de que não ia desmaiar, arriou até o joelho a calça de pijama cinza e disforme que estava usando, agachou-se sobre o penico e urinou pelo que pareceu pelo menos 1 hora. Quando terminou, ergueu-se apoiado na beira do catre como se fosse um velho. Olhou apreensivo para o penico, procurando vestígios de sangue, mas sua urina tinha saído limpa. Despejou-a no vaso. Caminhou cauteloso até a porta com barras e olhou para um corredor curto. À esquerda ficava a cela dos bêbados. Um velho estava deitado em um dos 5 catres, uma das mãos pendendo sobre o chão como um pedaço de madeira à deriva. À direita, o corredor findava numa porta mantida aberta com um calço. Do centro do corredor pendia uma lâmpada verde pálido, do tipo que ele tinha visto em salões de bilhar. Uma sombra se ergueu, dançou diante da porta, e então um homem enorme em roupa caque caminhou pelo corredor. Usava um talabarte e uma pistola grande. Ele enganchou os polegares nos bolsos da calça e olhou para Nick por quase 1 minuto inteiro sem falar. Depois disse: "Quando eu era rapaz, a gente caçava um puma lá nas montanhas. Matava ele e depois arrastava o bicho 30 quilômetros até a cidade por cima da terra dura. O que restava da criatura quando a gente chegava era uma das coisas de aspecto mais lamentável que eu já vi. Você é a segunda mais lamentável, garoto." Nick achou que aquilo parecia um discurso preparado, cuidadosamente afiado e guardado, destinado apenas a forasteiros e vagabundos que ocupavam de tempos em tempos as caixas de biscoitos gradeadas. "Você tem um nome, Babaquara?" Nick levou um dedo aos lábios inchados e lacerados e sacudiu a cabeça. Pôs uma das mãos sobre a boca, depois traçou o ar com ela numa suave cerquilha enviesada e sacudiu a cabeça de novo. "O quê? Não pode falar? Que porra de babaquice é esta?" As palavras eram bastante amigáveis, mas Nick não conseguia acompanhar os tons e inflexões. Pegou um lápis invisível no ar e escreveu com ele. "Você quer um lápis?" Nick assentiu. "Se você é mudo, como é que não tem nenhum daqueles cartões?" Nick encolheu os ombros. Revirou os bolsos vazios. Ele crispou os punhos e fez simulações de boxe no ar, o que enviou outra pontada de dor através de sua cabeça e outra onda de náuseas pelo estômago. Terminou batendo levemente nas têmporas com os punhos, revirando os olhos para cima e depois se apoiando nas barras da cela. A seguir, apontou para os bolsos vazios. "Você foi roubado." Nick confirmou com um aceno de cabeça. O homem de caque deu meia volta e retornou ao seu gabinete. Logo depois voltou com um lápis rombudo e um bloco. Enfiou-o através das barras. No topo de cada página do bloco estava escrito "Memo e do gabinete do xerife John Baker." Nick virou o bloco e bateu com a borracha do lápis em cima do nome. Ergueu as sobrancelhas interrogadoras. "É, sou eu. Quem é você?" "Nick Andrews", escreveu ele, e passou sua mão através das barras. Baker sacudiu a cabeça. "Eu não vou continuar sacudindo a cabeça com você. Também é surdo?" Nick fez que sim com um aceno de cabeça. "O que lhe aconteceu essa noite?"
O Dr. Soames e sua esposa quase o esmagaram como uma marmota, garoto. Surrado e roubado. Mais ou menos a 1,5 km de um bar de beira de estrada na rua principal, o Zack's Place. Aquela espelunca não é lugar para um garoto como você, babaca. E você, por certo, não tem idade para beber. Nick sacudiu a cabeça indignado. Estou com 22 anos, escreveu. Tenho o direito de tomar 2 cervejas sem ser surrado e roubado por eles, não tenho? Barker leu isso com um ar amargamente divertido no rosto. Parece que aqui em Shoyu você não tem. O que está fazendo aqui, garoto? Nick rasgou a primeira folha do bloco, enrolou-a numa bolsa e jogou-a no chão. Antes que pudesse começar a escrever sua resposta, um braço disparou entre as barras e um punho de aço agarrou seu ombro. A cabeça de Nick oscilou para cima. Minha esposa limpa essas celas, disse Barker, e não vejo nenhuma necessidade de você produzir mais lixo. Jogue isso no vaso. Nick se abaixou estremecendo com a dor nas costas e pegou a bola de papel no chão. Jogou-a no vaso e depois olhou para Barker, com as sobrancelhas erguidas. Barker assentiu. Nick voltou. Dessa vez escreveu por mais tempo, o lápis percorrendo o papel. Barker se deu conta de que ensinar um surdo-mudo a ler e escrever era provavelmente uma proeza. E esse Nick Andrews devia ter alguma bagagem intelectual muito boa na cabeça para ter aprendido tão bem. Havia sujeitos aqui em Shoyu, Arkansas, que nunca tinham aprendido adequadamente, e muitos deles faziam ponto no bar do Zack. Mas ele supôs que não era de se esperar que um garoto recém-chegado à cidade soubesse disso. Nick estendeu-lhe o papel por entre as barras. Andei viajando por aí, mas não sou um vagabundo. Passei o dia de hoje trabalhando para um homem chamado Rich Ellerton, quase 10 quilômetros a oeste daqui. Limpei seu celeiro e pus uma carga de feno no seu paiol. Na semana passada estive em Watts, Oklahoma, botando cercas. Os homens que me agrediram levaram todo o meu pagamento da semana. Tem certeza de que foi para Rich Ellerton que trabalhou? Posso conferir isso, você sabe. Nick assentiu. Viu o cachorro dele? Nick fez que sim. De que raça era? Nick pegou o bloco. Doberman, escreveu ele. Grande, mas dócil, nada agressivo. Barker assentiu. Virou-se e seguiu de volta para seu gabinete. Nick ficou parado junto às barras da cela, observando ansiosamente. Um momento depois, Barker retornou com um grande molho de chaves, destrancou a cela e empurrou a porta sobre os trilhos. Vem até o gabinete, disse Barker. Quer algum desejum? Nick sacudiu negativamente a cabeça. Depois fez gesto de servir e beber. Café? Entendi. Com creme e açúcar? Nick fez que não. Toma café de homem, hã? Barker riu. Venha. Barker começou a entrar, e embora continuasse falando, Nick foi incapaz de entender o que dizia, já que, estando o xerife de costas para ele, não podia ler seus lábios. Não me oponho de ter companhia. Tenho insônia, portanto não consigo dormir mais de 3 ou 4 horas na maioria das noites. Minha esposa quer que eu procure algum médico importante em Pine Bluff. Se a coisa continuar assim, eu simplesmente posso seguir a sugestão dela. Quer dizer, olhe para isso. Aqui estou eu, às 5 da manhã. O sol nem sequer raiou. E eu estou sentado comendo ovos e batatas fritas gordurosas da parada de caminhoneiros lá da estrada. O xerife virou-se ao final da frase e Nick pôde ler nos seus lábios: parada de caminhoneiros lá da estrada. Ele ergueu as sobrancelhas e encolheu os ombros para indicar sua confusão. Não importa, disse Barker. Não para um garoto novo como você, de qualquer modo. No escritório externo, Barker serviu-se de uma xícara de café preto de uma enorme garrafa térmica.
O prato com o café da manhã do xerife deixado pela metade estava sobre o mato borrão da sua mesa, e ele o puxou de volta para si. Nick bebericou o café. Machucava sua boca, mas era bom. Bateu no ombro de Baker e quando o xerife olhou para cima, Nick apontou para o café, esfregou seu estômago e deu uma piscadela sóbria. Baker sorriu. É melhor dizer que é bom. Foi minha mulher, Jane, que fez. Ele enfiou metade de um ovo bem passado na boca. Mastigou e depois apontou para Nick com seu garfo. Você é muito bom. Igualzinho a um daqueles mímicos. Aposto que não tem muita dificuldade em se fazer entender, hã? Nick fez um gesto no ar com a mão imitando uma gangorra. Começar. Não vou deter você, disse Baker, enxugando a gordura com um pedaço de torrada. Mas lhe digo, se ficar por aí, talvez possamos pegar os caras que lhe fizeram isso. Topa? Nick assentiu e escreveu. Acha que posso recuperar meu pagamento da semana? Nenhuma chance, disse Baker categoricamente. Sou apenas um xerife caipira, garoto. Para alguma coisa assim, você ia preferir Oral Roberts. Nick assentiu e deu de ombros. Unindo as mãos, imitou um pássaro voando para longe. É, exatamente. Quantos eram? Nick levantou 4 dedos, deu de ombros e depois levantou 5. Acha que pode identificar algum deles? Nick levantou um dedo e escreveu. Grande e louro, do seu tamanho. Talvez um pouco mais pesado. Camisa e calças cinzentas. Estava usando um anel grande no terceiro dedo da mão direita. Pedra púrpura. Foi com o anel que me cortou. Enquanto Baker lia, uma mudança surgiu no seu rosto. Primeiro foi de preocupação, depois de raiva. Nick, achando que a raiva era dirigida a ele, ficou de novo assustado. Ah, Jesus Cristo! Disse o xerife. Isso aqui é uma latrina cheia transbordando, pode crer. Você tem certeza? Nick confirmou relutantemente. Alguma coisa mais? Viu mais alguma coisa nele? Nick pensou bem, depois escreveu. Cicatriz pequena na testa. Baker olhou para as palavras. Este é Ray Booth, disse. Meu cunhado. Obrigado, garoto. 5 da manhã e meu dia já está estragado. Os olhos de Nick se abriram um pouco mais e ele fez um gesto cauteloso de comiseração. Bem, é isso aí, disse Baker, mais para si do que para Nick. Ele é um mau ator. Jane sabe disso. Bateu nela muitas vezes quando eram crianças. Ainda assim, são irmãos, e acho que posso esquecer minha amada por esta semana. Nick olhou para baixo embaraçado. Após um momento, Baker sacudiu-lhe o ombro para que Nick o visse falando. Isso provavelmente não vai dar em nada, de qualquer forma, disse ele. Ray e seus parceiros escrotos vão se proteger um ao outro. Vai ser sua palavra contra a deles. Você conseguiu dar alguma porrada? Chutei Ray na barriga, escreveu Nick. Acertei o outro no nariz. Deve ter fraturado. Ray circula por aí com Vince Hogan, Billy Warner e Mike Childress principalmente, disse Barker. Eu seria capaz de pegar Vince sozinho e dobrá-lo. Ele é mais mole do que uma água viva moribunda. Se eu pudesse pegá-lo, poderia ir atrás de Mike e Billy. Ray conseguiu aquele anel numa fraternidade da Universidade da Louisiana. Ele foi reprovado no 2º ano. Fez uma pausa tamborilando os dedos na beirada do prato. Acho que podemos dar seguimento a isso, garoto, se você quiser. Mas aviso desde já. Provavelmente não vamos pegá-los. Eles são cruéis e covardes como um bando de hienas, mas são rapazes dessa cidade e você não passa de um andarilho surdo e mudo. E, se escaparem, vão atrás de você. Nick pensou a respeito. Sua mente continuava voltando à imagem de si mesmo,
sendo jogado de um para o outro deles como um espantalho ensanguentado, e os lábios de Ray formando as palavras: "Vou acabar com ele." O puto me chutou. E a imagem de sua mochila, aquela velha amiga dos últimos 2 anos de andanças, sendo arrancada de suas costas. No bloco de memorando, ele escreveu e sublinhou 2 palavras: "Vamos tentar." Baker suspirou e assentiu. "Tudo bem. Vince Hogan trabalha lá na serraria. Quer dizer, não exatamente. O que ele faz principalmente é arranjar merda para a serraria. Daremos uma passada lá por volta das 9, se estiver bom para você. Talvez possamos assustá-lo bastante para que dê com a língua nos dentes." Nick fez que sim com a cabeça. "Como está sua boca?" "O Dr. Soames deixou algumas pílulas." Nick assentiu pesarosamente. "Vou pegá-las." Isso interrompeu-se no seu mundo de filme mudo. Nick observou o xerife espirrar estrondosamente no lenço várias vezes. "Tem mais uma coisa", continuou ele, mas virou-se de novo na hora e Nick só captou a primeira palavra. "Estou começando a pegar um resfriado daqueles. Jesus Cristo, a vida não é maravilhosa? Bem-vindo ao Arkansas, garoto." Ele foi pegar as pílulas e voltou para onde Nick estava sentado. Entregou-as junto com um copo d'água. Baker esfregou suavemente o canto de sua mandíbula. Havia ali um inchaço realmente doloroso. Glândulas inchadas, tosse, espirros e parecia uma febre baixa. Tudo indicava que seria um dia maravilhoso. Capítulo 10. Larry acordou com uma ressaca que não era das piores. Um gosto na boca como se um dragão bebê a tivesse usado como troninho e uma sensação de que estava em algum lugar onde não deveria estar. A cama era de solteiro, mas havia 2 travesseiros nela. Ele podia sentir cheiro de bacon fritando. Sentou-se, olhou pela janela para o outro dia nublado em Nova York e seu primeiro pensamento foi que tinham feito alguma coisa horrível com Berkeley da noite para o dia. Tinham-na tornado suja, fuliginosa e envelhecida. Então, a noite anterior voltou-lhe à mente e ele se deu conta de que estava olhando para a Universidade Fordham, não para Berkeley. Estava num apartamento de 2º andar na Tremont Avenue, não distante da Concourse, e sua mãe se perguntava onde ele passara a noite. Teria ele telefonado para ela, dado algum tipo de desculpa? Não importava o quão esfarrapada? Passou as pernas para fora da cama e encontrou um maço amarrotado de Winstons com um único cigarro amassado dentro. Acendeu-o com um isqueiro bique de plástico verde. Tinha sabor de merda de cavalo morto. Lá na cozinha continuava o som de bacon fritando, com uma estática de rádio. O nome da garota era Maria, e ela havia comentado que era... o quê? Higienista oral. Que diabo era isso? Larry ignorava o quanto ela sabia acerca de higiene, mas em oral era perita. Lembrava-se vagamente de ter sido sugado como um drumete de frango. Crosby, Steele e Nash no pequeno estéreo vagabundo na sala de estar, cantando sobre como a água passaria debaixo da ponte. O tempo que tínhamos desperdiçado no caminho. Se sua lembrança era correta, Maria por certo não tinha desperdiçado muito tempo. Ela fora um tanto insistente para conferir se ele era aquele Larry Underwood. A certa altura das festividades da noite, tinham até mesmo saído por aí atrás de uma loja de discos aberta para comprar uma cópia de Garota, Você Saca o Seu Homem. Ele gemeu muito suavemente e tentou retraçar o dia anterior, desde seu início inócuo até o frenético e devorador. Os Yankees não estavam na cidade. Ele se lembrava disso. Sua mãe havia saído para trabalhar quando ele acordou, mas havia deixado uma programação dos Yankees na mesa da cozinha, junto com um bilhete. Larry, como pode ver, os Yankees não estarão de volta até 1º de julho. Eles vão jogar uma partida dupla no 4 de julho.
Se você não estiver fazendo nada nesse dia, por que não levar sua mãe ao estádio? Pagarei a cerveja e os cachorros quentes. Tem ovos e salsicha na geladeira ou pão doce na cesta de pão, se você preferir. Cuide-se bem, garotão. Havia um PS, típico de Alice Underwood. A maioria dos garotos com quem você andava já se foi agora, e bons ventos levem aquele bando de marginais. Mas creio que Bud Max está trabalhando naquela estamparia na Street Avenue. Só o fato de pensar naquele bilhete bastava para fazê-lo estremecer. Nenhum querido, antes do seu nome. Nenhum com amor antes da assinatura dela. Ela não acreditava em falsidade. O que importava estava na geladeira. Enquanto ele estivera dormindo após sua viagem pelo país, ela saíra e fizera um estoque de tudo que é porcaria no mundo de que ele gostava. A memória dela era tão perfeita que chegava a assustar. Uma presuntada Daisy, quase 1 quilo de manteiga de primeira. Como diabo ela conseguia bancar isso com o salário dela? 12 latas de Coca-Cola, salsichas de delicatessen, uma carne assada marinando no molho secreto de Alice, cujos ingredientes ela se recusava a revelar até mesmo para o filho, e um pote de 4 litros de sorvete delícia de pêssego da Bank Robbins no freezer, juntamente com um cheesecake Sara Lee, com cobertura de morango. Num impulso, ele tinha ido até o banheiro, não só para cuidar de sua bexiga, mas também para examinar o armário de remédios. Uma Pepsodent novinha pendia do porta-escovas, onde ficava todas as escovas de dente da sua infância, uma após outra. Havia uma embalagem de barbeadores descartáveis, uma lata de creme de barbear Barbasol, até mesmo um vidro de colônia ou de Spice. Nada de fantástico, ela diria. Larry podia realmente ouvi-la, mas bastante cheirosa pelo preço. Ele ficou olhando para essas coisas, depois pegou o tubo novo de creme dental e ficou segurando. Nenhum querido, nenhum com amor mamãe. Apenas uma nova escova de dente, um tubo novo de creme dental, um novo vidro de colônia. Às vezes ele pensava, o verdadeiro amor é tão silencioso quanto cego. Começou a escovar os dentes, imaginando se isso não poderia render uma canção em algum momento. A higienização oral entrou, usando uma camisola de nylon cor-de-rosa e nada mais. Oi, Larry, disse ela. Era baixinha, bonita em um indefinido estilo Sandra Dee, e os seios apontavam empertigados para ele sem o menor sinal de descaimento. Como era mesmo a velha piada? Tá certo, tenente. Ela tinha 2,38 e uma arma de verdade. Ha, muito engraçado. Ele viajara quase 5.000 quilômetros para passar a noite sendo comido vivo por Sandra Dee. Oi, disse ele e se levantou. Estava nu, mas suas roupas estavam ao pé da cama. Começou a vesti-las. Arranjei um hobby que você pode usar se quiser. Temos peixe defumado e bacon. Peixe defumado e bacon? Seu estômago começou a se revirar e dar cambalhotas. Não, querida, tenho que correr. Há alguém que preciso encontrar. Ei, você não pode escapar de mim desse jeito. É realmente importante. Bem, eu também sou importante. Ela estava se tornando estridente. Fazia doer a cabeça de Larry. Por algum motivo, ele pensou em Fred Flintstone berrando Vilma! Com toda a potência de seus pulmões de desenho animado. Seu estilo Bronx está se mostrando, meu bem, disse ele. O que você quer dizer com isso? Ela plantou as mãos nos quadris, a espátula gordurosa projetando-se de um punho fechado como uma flor de aço. Os seios bamboleavam cativamente, mas Larry não estava cativado. Ele entrou em suas calças e as abotoou. Então, eu sou do Bronx. E daí? Isso faz de mim uma negra? O que tem contra o Bronx? É alguma espécie de racista? Nada disso. E não penso assim. Replicou ele e caminhou até ela de pés descalços. Escute,
Este alguém que tenho de encontrar é minha mãe. Simplesmente faz 2 dias que estou na cidade, nem liguei para ela a noite passada ou algo assim. Ou liguei, acrescentou esperançoso. Você não ligou para ninguém, disse ela rabugenta, e duvido que seja sua mãe. Ele andou de volta até a cama e enfiou os pés nos mocassins. É sim, verdade. Ela trabalha no prédio do Chemical Bank. Ela é a zeladora. Bem, agora acho que é uma supervisora de andar. Também aposto que você não é o Larry Underwood que tem aquele disco. Acredite no que quiser. Preciso me apressar. Seu escroto. Ela faiscou para ele. O que eu vou fazer com essa coisa toda que cozinhei? Jogar pela janela? Sugeriu ele. Ela soltou um alto grasnido de raiva e arremessou a espátula contra ele. Em qualquer outro dia da vida de Larry, o arremesso teria errado o alvo. Uma das primeiras leis da física era, a saber, uma espátula não voará numa trajetória reta se arremessada por uma higienista oral furiosa. Só que essa foi a exceção que provou a regra, e a espátula acertou em cheio a testa de Larry. Não machucou muito. Então ele viu 2 gotas de sangue caírem sobre o tapete ao se abaixar para pegar a espátula. Ele avançou 2 passos com a espátula na mão. Eu devia te dar uma surra com isso, gritou para ela. Claro, disse ela, encolhendo-se de medo e começando a chorar. Por que não, grande astro? Foge, foge. Pensei que você fosse um cara legal, e você não é. Várias lágrimas rolaram por suas faces, gotejaram na mandíbula e chapinharam no peito. Fascinado, ele observou uma delas rolar em costa abaixo do seio direito e se empoleirar no mamilo. Teve um efeito magnífico. Ele podia ver os poros e um solitário pelo preto brotando da beirada interna da areola. Meu Deus, estou ficando maluco, pensou ele maravilhado. Preciso ir, disse. Sua jaqueta branca estava ao pé da cama. Ele pegou e pendurou no ombro. Você não é um cara legal, ela gritou enquanto ele ia para a sala de estar. Só transei com você porque pensei que fosse um cara legal. A visão da sala de estar o fez ter vontade de gemer. No sofá, onde vagamente se lembrava de ter sido devorado, havia pelo menos 12 cópias de Garota Você Saca Seu Homem. Havia mais 3 no prato da empoeirada vitrola portátil. Na parede oposta estava um pôster enorme de Ryan O'Neal e Ali McGray. Ser devorada é nunca ter que pedir perdão. Haha. Meu Deus, estou ficando louco. Ela parou na porta do quarto, ainda chorando, patética em sua camisola. Ele pôde ver um talho em uma das canelas dela, onde ela havia se cortado ao se depilar. Ei, me liga, disse ela. Não estou com raiva. Ele deveria ter dito claro, e isso colocaria um ponto final no assunto. Em vez disso, ouviu sua boca emitir um riso louco e depois... Seu peixe defumado está queimando. Ela gritou para ele e disparou pela sala, só para tropeçar num travesseiro jogado no chão e se estatelar. Um de seus braços derrubou uma garrafa metade cheia de leite e fez oscilar a garrafa vazia de uísque junto a ela. Meu Deus, pensou Larry, nós misturamos essas coisas? Ele saiu rapidamente e disparou a escada abaixo. Enquanto descia os últimos 6 degraus para a porta da frente, ouviu-a no patamar acima, gritando lá para baixo. Você não é um cara legal. Você não é um... Bateu a porta atrás de si e uma calidez úmida e nevoenta o inundou, carregando o aroma de árvores primaveris e de descarga de automóvel. Era o perfume que se seguia ao odor de gordura fritando e fumaça de cigarro mofado. Ele ainda tinha o cigarro, agora queimado até o filtro, e arremessou-o na sarjeta e inspirou profundamente o ar fresco. Que maravilha estar fora daquela loucura!
Não volte conosco àqueles dias maravilhosos de normalidade enquanto nós... Acima e atrás dele, uma janela abriu-se com um estrondo chocalhante e ele soube o que viria a seguir. Espero que você se estrepe, gritou ela para ele lá embaixo. A megera perfeita do Bronx. Espero que você caia na frente da porra de um trem do metrô. Você não é nenhum cantor. Você é um merda na cama, seu cretino. Enfie isso no seu cu. Leve isso para sua mãe, seu cretino. A garrafa de leite desceu zunindo da janela de seu quarto no segundo andar. Larry se esquivou. A garrafa explodiu na sarjeta como uma bomba, espalhando estilhaços de vidro pela rua. A garrafa de uísque veio em seguida, rodopiando de uma extremidade à outra, para se espatifar junto aos seus pés. O que quer que ela fosse, sua pontaria era terrível. Ele disparou a correr, protegendo a cabeça com um braço. Essa loucura não ia acabar nunca. De trás dele veio um longo grito áspero final, triunfante como a suculenta entonação do Bronx. Vai se foder, seu filho da puta miserável. Depois ele dobrou a esquina e logo estava na passarela da Via Expressa, curvando-se todo, rindo com uma intensidade trêmula próxima da histeria, observando os carros que passavam embaixo. Você não podia ter lidado melhor com isso? Disse, totalmente inconsciente de que falava em voz alta. Rapaz, você poderia ter feito melhor que isso. Foi uma péssima cena. Toma jeito, cara. Aí ele percebeu que falava em voz alta e teve outro ataque de riso. Sentiu de repente uma náusea vertiginosa e rodopiante no estômago e fechou os olhos firmemente. Um circuito de memória no departamento de masoquismo fez um clique ao se abrir e ele ouviu Wayne Stucker dizendo: existe algo em você que é como uma mordida em papel alumínio. Ele havia tratado a garota como uma prostituta velha na manhã seguinte a um bacanal de fraternidade estudantil. Você não é um cara legal. Eu sou. Mas quando as pessoas na grande festa protestaram contra sua decisão de mandá-las embora, ele ameaçara chamar a polícia e estava falando sério. Não estava? Sim, estava. A maioria ali era de estranhos. É verdade, ele não daria a mínima se pisasse em um campo minado. Porém, 4 ou 5 dos que protestaram eram oriundos dos velhos dias. E o Wayne Stucker, aquele sacana, de pé à porta com seus braços cruzados como um juiz enforcador no grande dia. Sal Dória saindo dizendo: se é isso que acontece com caras como você, Larry, preferia que ainda estivesse ralando para sobreviver. Ele abriu os olhos e desceu a passarela, procurando um táxi. Ah, claro. O amigo ultrajado. Se Sal era tão amigo assim, o que fazia lá, aproveitando a boca livre para início de conversa? Eu era idiota e ninguém gosta de ver um cara idiota progredir. Essa é a verdadeira história. Você não é um cara legal. Eu sou um cara legal, disse ele mal-humorado. E além do mais, isso é da conta de quem? Um táxi estava chegando e Larry fez sinal. O taxista pareceu hesitar um momento antes de encostar no meio-fio e Larry se lembrou do sangue em sua testa. Abriu a porta traseira e embarcou antes que o cara pudesse mudar de ideia. Manhattan, edifício do Chemical Bank na Park Avenue, disse. O táxi se embrenhou no tráfego. Você arranjou um corte na testa, cara, disse o taxista. Uma garota jogou uma espátula em mim, disse Larry ausente. O taxista ofereceu-lhe um estranho sorriso falso de comiseração e seguiu em frente, deixando Larry se acomodar e tentar imaginar como iria explicar aquela noite à sua mãe.